FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia. Depois me mudei para Teoflotone, onde eu terminei o curso. Já tem aproximadamente aí 10 anos de formada, mas que eu atuo mesmo tem 7, 8 anos, mais ou menos. Atuei em Governador Valadares, e aí há 3 anos e um pouquinho eu me mudei para Nanuque e estou aqui hoje. Atuo como psicóloga clínica e atuo também no município, coordenando o NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, e como psicóloga também em algumas unidades. Muito bem, bem apresentado. Hoje um tema, com certeza, para fechar, entre todos os outros que foram muito importantes e relevantes. Quem acompanhou aqui? Eu queria que levantasse a mão quem acompanhou todos os dias. Levante a mão, por favor. Um grande número. Que bom. Que o aproveitamento melhor, com certeza, foi para quem veio mais, Porque os temas foram impactantes. Na minha vida, com certeza, eu creio na vida de cada um. E também quem está nos assistindo, E, Janeve, é o seguinte, nós estamos numa época pós-pandemia. Eu, nos meus 25 anos de profissão, sempre lidei muito com essa parte emocional dos meus pacientes. Toda a faculdade de saúde, não é todo mundo que gosta, mas eu sempre gostei muito dessa área emocional, A matéria de psicologia que eu tive também é muito gostoso. É lógico que não somos especialistas, mas todo profissional de saúde tem que entender um pouco esse universo. E as coisas foram piorando. De 25 anos para cá veio piorando, mas quando chegou a pandemia, parece que tinha um espelho e você olhando o quanto você, eu estou falando isso de cada um de nós talvez, não sei, mas o quanto você teve prejuízo, nós tivemos prejuízos emocionais. Então, eu quero saber de você, se esses prejuízos emocionais, se a fé que a pessoa tem, ela pode, a pessoa, estou falando de fé e espiritualidade, não importa a religião, Lógico, nós estamos aqui no templo adventista do 7º dia, mas não importa a sua religião, a sua fé, nós cremos no Deus único, nosso Deus Criador, nós cremos em Jesus, no Espírito Santo que está presente aqui agora. É essa fé também que a gente quer dirigir aos cristãos. Essa fé, ela é capaz de influenciar positivamente na saúde de um indivíduo. Essa fé em Jesus, no Espírito Santo, de cura. Como é o seu posicionamento perante isso aí? Então, quando a gente fala sobre fé, e aí eu quero começar falando sobre como nós fomos criados, Nós, enquanto seres humanos, temos necessidades. E dentre as necessidades que a gente tem, eu vou destacar 3 aqui nessa noite. A primeira delas é necessidade de pertencimento. Todos nós temos necessidade de pertencer a uma instituição familiar, a uma comunidade. E dentre essas necessidades, a necessidade de pertencimento, a gente inclui também a um pertencimento a um grupo de pessoas que têm ideias semelhantes à nossa. Então, eu colocaria a instituição religiosa como sendo também esse lugar de pertencimento. Nós temos necessidade de reconhecimento. É importante que a gente seja reconhecido pelas nossas habilidades, pelas nossas qualidades, É uma necessidade que nós temos. E essa necessidade tem que começar de nós. Eu reconheço quem eu sou, com as minhas qualidades, com as minhas limitações, e também ser reconhecida na minha comunidade, no meio que eu estou. E nós também fomos criados com uma necessidade de adoração. É uma necessidade instintiva do ser humano. E todo ser humano vai ter necessidade de adorar a algo maior. Aí a gente vê diversos tipos de adoração. A gente vê a adoração à natureza, aquelas pessoas que têm na natureza a sua energia, que eles falam muito. Há diversos outros deuses. E nós temos aquelas pessoas que adoram a um Deus que ele entende que é único, É claro que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eu estou dizendo no sentido de Deus Pai, E que encontra nessa adoração sua fonte de estar seguro, Nós temos essa outra necessidade que é da segurança. Então, baseado nisso, sim, eu acredito que a fé, que a espiritualidade traz para a gente essa segurança de tá tudo bem. Eu tenho um ser superior que mantém tudo isso aqui e que me traz
a paz, a segurança que sozinho eu não dou conta de conquistar. Agora, eu não posso tirar também a nossa responsabilidade enquanto um ser que vive aqui, que está na comunidade, que pertence às diversas instituições. E aí, mesmo eu tendo fé, e essa fé me dando esse suporte, é claro que em algum momento pode ser que mesmo tendo essa fé, eu passe por situações que me deixe mais vulnerável e que em alguns momentos pode ser que eu me sinta um pouco emocionalmente instável. E talvez a gente ainda vai falar sobre isso, né? Sim, sim, perfeitamente, muito bem explicado, né? Muito bem explanado de uma forma direta. É assim que é importante para a gente entender mais, né? As pessoas, às vezes, falam assim, na rua, tem nos caminhões, escrito nos outdoor, eu tenho fé, Jesus, às vezes não sabe nem o significado, né? E como seria realmente desenvolver essa fé? É o que eu te pergunto agora, né? Como desenvolver a confiança em Deus? Não estou falando de algo só teórico, na prática, né? Como desenvolver essa confiança? Qual o fio da meada? Como é que é o primeiro passo? Que às vezes eu estou falando aqui para um cristão, né? Convicto, mas às vezes ele mesmo não tem essa direção, não tem essa orientação, que a base com certeza é a nossa Bíblia, né? A Bíblia de todo cristão. Mas às vezes ele quer chegar lá, ele quer desenvolver essa fé genuína, e não teve esse pontapé inicial de uma forma assertiva. Então, como seria, né, desenvolver essa confiança em Deus de uma forma que agrada ao Deus? Eu vou fazer uma comparação aqui. E, gente, por favor, não me entendam mal, tá? Eu acredito que quando o computador foi criado, ele foi criado baseado em nós. Porque pensem comigo, tem a parte física, que os meninos aí que trabalham com computador, com programação, vai entender talvez mais do que a gente, que é mais leigo, mas a gente tem a parte física, o hardware, que são as peças, né? E nós temos também a parte física, as peças, os órgãos. E a gente tem a parte da programação, que é o software, né? Quando uma peça de um computador dá algum problema, fica fácil de identificar ali que estragou uma peça, é trocada, né? A gente também, quando tem alguma questão física, faz um exame de imagem, algum exame de sangue e identifica. Mas a gente tem a parte do software, que eu digo, né, que são as nossas emoções. É como a química do nosso cérebro funciona e dá para a gente essa forma de estar e ser no mundo. Consegui levar vocês a entender um pouquinho sobre esse funcionamento aí? Com certeza, quem mexe com TI já entendeu instantaneamente, online, né? Não, mas deu para entender sim, com certeza. Então, assim, e aí quando a gente pensa... Na verdade, o mundo hoje todo é online, conectado, globalizado. Acho que todo mundo, com certeza, entendeu e muito bem entendido. Né? E não estão me levando a mal de falar, fui lá e a psicóloga falou que eu sou igual um computador. Mas eu estou querendo, de uma forma mais simples, trazer para a gente aqui essa questão de como eu dou conta de estar num ambiente desenvolvendo o que você disse, né? A fé, estando mais perto desse Deus que eu acredito. E aí, como eu estava dizendo sobre o computador, a parte da programação, quando dá um problema no computador, não é a parte física, foi no software. O que eles falam que deu problema ali? Vírus, né? Um vírusinho que entrou ali de alguma forma e, às vezes, pastas inteiras são prejudicadas em função desse vírus, não é? E aí, vamos chamar de agente externo, né? Um vírus, um agente externo. É o que acontece com a gente também. Isso, vou chegar lá. E aí, para poder resolver essa questão do vírus, tem que dar uma limpeza, tem todo um processo, não é assim? Da mesma forma é com a gente. Às vezes, situações externas que a gente vivencia é demais para a gente. E vem para a nossa mente, a gente lida com isso de uma forma que é agressivo para a gente e traz prejuízos.
Se você estiver perto de alguém que te traz segurança, tranquilidade, para você dar conta de resolver essa questão que aconteceu, que foi externa e que te afetou, fica mais fácil ou é irrelevante para você? Muito mais fácil. Então, eu considero que a fé é nesse nível. É eu acreditar que existe uma pessoa não, né? Falar que Deus é pessoa fica muito... Existe um ser incrível que dá conta de me abraçar, me cuidar de mim de uma forma que eu lido com isso que me afetou mais tranquilo. Vai mudar que me afetou? Não. Mas vai ficar mais fácil para eu lidar com essa situação que foi extremamente agressivo e que me causou prejuízo. Perfeitamente. Então, pelo que eu entendi que foi explanado aqui, que a nossa saúde, né, emocional está muito ligada à nossa fé também, à confiança em Deus, né? E se está ligada, como que essa confiança em Deus pode ajudar na nossa saúde emocional? Eu falo assim, na questão prática mesmo da coisa. Como deveríamos nos comportar em meio a alguns prejuízos, em meio às tristezas, às decepções, às turbulências, né, da vida, que é uma roda gigante, nós estamos lá em cima, depois nós estamos no chão, na lama. O ser humano é assim. Então, como essa confiança em Deus poderia? Seria em forma de motivação? Como seria acreditar essa fé para ajudar na nossa saúde mental? Eu preciso, enquanto profissional, entender com vocês aqui que nós estamos conscientes que o fato de eu ter fé e de eu estar pertinho de Deus não quer dizer que eu não vou ter nada. E que alguém que esteja passando por uma ansiedade, por uma depressão ou por qualquer outro tipo de adoecimento mental, que é porque essa pessoa está afastada de Deus, é porque essa pessoa não tem fé. Eu preciso deixar isso aqui muito esclarecido para vocês, tá? O fato de alguém estar com um problema de saúde mental pode ser diversas questões, desde um funcionamento químico cerebral, até questões que foram muito difíceis para essa pessoa ter que lidar, e isso adoeceu, certo? Mas eu entendo também que quando eu deposito nesse Deus que eu passei a acreditar, né, e que eu entendo que Ele está comigo nesse momento difícil que eu estou passando, que fica mais fácil para eu poder lidar com tudo. E aí você perguntou de que forma que a fé pode me ajudar na minha saúde mental, né? E aí eu digo que entender sobre o que me espera no futuro, que nós acreditamos enquanto pessoas que acreditam em Deus, né? Nós acreditamos que não se limita a isso aqui e dá uma esperança para a gente. Não dá? Quando você sabe assim, olha, eu estou passando por tudo isso aqui, mas eu sei que existe um lugar que eu vou viver depois e que não vai ter nada disso. É uma questão que eu acredito que auxilia a gente, que impulsiona a gente a ir para frente. Acredito também que estar perto de pessoas que traz para a gente essa segurança é muito importante. E é por isso que a gente vive em comunidade. É por isso que está todo mundo aqui hoje. Né? Por que você acha que Deus entendeu que era importante a gente se reunir em uma comunidade religiosa, em uma instituição religiosa? Não tinha um porquê da gente estar todo mundo reunido aqui hoje? É para quando eu não estiver bem, eu segurar em Anderson e falar, Anderson, eu não estou legal, me ajuda. Né? Ou Anderson olhar para mim e falar, poxa, Janeive está meio assim, normalmente ela é sorridente, ela é comunicativa e ela está tão para baixo. Ou, Janeive não vem na igreja hoje, né? Alguma coisa não está legal. Manda uma mensagem. Hoje a gente tem a facilidade aí das redes sociais, né? Dessa comunicação. Então, eu entendo que a fé vai além da minha forma individual de acreditar nesse Deus, no propósito dele para a minha vida, né? E aí eu digo aqui também que todos nós temos propósito e a gente tem que encontrar qual é o propósito da vida da gente aqui, né? E é uma das funções da fé, de eu entender que eu estar aqui hoje, tendo nascido na família que eu nasci, tendo tido os pais que eu tive, no tempo que foi, tem um porquê, né? Aníbal poderia ter nascido há
2.000 anos atrás, mas não, Deus falou assim, não, o tempo de anime era 2024, ou melhor, 1980. Para em 2024, ele está em Nanuque, dia 23 de junho, partilhando com o pessoal de lá. Ou seja, propósito. E entendendo que a função dessa instituição que a gente convive é um estar junto com o outro para a gente dar conta de chegar juntos no nosso objetivo final. Perfeitamente. Vida plena é isso aí. Eu acho que essa semana foi uma lição, um aprendizado, foi um ensinamento e vai ficar nos nossos corações, né, durante muito tempo e que fique. Na verdade, a gente tem que sair, nós temos que sair daqui hoje melhor do que entramos. A verdade é essa, você que está nos assistindo, com certeza tem alguma dificuldade na vida, tem algum problema para resolver, vocês presencial também, como eu e como qualquer pessoa normal. É normal ter problemas todos os dias, é lógico. Como que você vai se comportar? Essa é a diferença. Em primeiro lugar, o comportamento maior do cristão não é desespero, é confiar nele e também buscar os profissionais. Desde domingo, os que aqui deram esse exemplo, buscar os profissionais para, com certeza, ter recursos que Deus capacitou, Deus que instruiu, recursos para ajudar o próximo. E que esse próximo não é só quem está do seu lado na sua casa, pode ser quem é seu vizinho, quem está na sua comunidade cristã. Enfim, ajude o próximo, perceba se ele está precisando de alguma ajuda emocional, física ou mesmo espiritual. Foi ótimo estar com vocês aqui durante todos esses 8 dias e não acaba. Você que nos visita, por favor, fazemos questão da sua presença aqui nos próximos dias. Quarta-feira temos culto às 19h30, sábado às 9h da manhã e domingo às 19h30 da noite. Sejam sempre bem-vindos vocês todos. E muito obrigado por sua presença que veio a brilhantar e fechar com chave de ouro nossa programação. E suas considerações finais, por favor, aí, para todos nós que estamos aí carentes de muita informação. Vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz em poder compartilhar um pouquinho sobre as questões de saúde mental. Eu digo que nunca houve uma época que nós precisássemos tanto falar sobre esse assunto de saúde mental. A gente, há um tempo atrás, focava tanto na saúde física e a gente esquecia que tantas questões físicas estavam relacionadas à nossa saúde mental, né, em algum momento. Primeiro, eu preciso que você entenda que assim como o nosso corpo, às vezes, físico, tá? Não fica muito bem, a gente precisa procurar o médico para ver o que é, para avaliar se é glicose, se é a pressão ou se é outra questão. A nossa saúde mental, às vezes, também dá sinais de que não está tão legal assim. E você procurar ajuda não significa que você não acredita em Deus e que Ele não está com você. Deus deixou profissionais específicos para cuidar da gente. E é importante que a gente entenda que esse cuidado não é que Ele não está ali com a gente. Muito pelo contrário, né? Deus deixou pessoas específicas para cuidar da gente e está tudo bem buscar ajuda. Nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. E a gente precisa prestar atenção na gente, no que nosso corpo está dizendo para a gente, né? A partir do momento que a gente avalia o que está sentindo, entende que aqueles efeitos não estão normal e busca ajuda, fica muito mais fácil da gente resolver e da gente ter uma vida plena, né? Que é isso que tem falado aqui. Perfeitamente. Janeive, então, muito obrigado por sua participação e até nossos próximos encontros aqui. Uma saudação para Janeive, por favor. Isso aí, muito obrigado. Gente, essa semana foi uma bênção e eu acredito que muitos aqui podem dizer que foram assim ajudados em diversas áreas, além da área de você ter recebido diversas mensagens bíblicas aqui, nas áreas que nós precisamos melhorar fisicamente.
O pastor Aníbal, ele já foi apresentado aqui, e na sexta-feira, ele pregou sexta, ontem, eu convido ele aqui à frente, né, para poder agradecê-lo por ter aceitado o convite e ter estado aqui com a gente. Nós preparamos uma lembrancinha para a família. Se a Irene puder vir aqui com os meninos, só para a igreja conhecer aqui, Irene, com os meninos. Eles ficaram ali com a gente desde ontem, e sexta-noite mesmo ele teve que voltar para Teoflotone, e ontem estava lá na igreja dele pela manhã, agradecendo ali aos anciãos, né, pelo dia do ancião. Mas hoje, aí ontem à tarde veio, ficou ontem à noite, ficou hoje o dia com a gente ali, e foi um dia muito bom. E essa família linda aqui, nós temos um presente para vocês aí, olha só. Não sei quem aguenta carregar. Agora tem que ver tem que juntar os 4 para carregar essa cestinha aí, viu? Tem que juntar todo mundo aí para carregar. Gente, muito obrigado, viu, Irene, por ter liberado o Aníbal aí. Elas que mandam, né? Vamos. Peraí, para fazer uma foto, né, direitinho, tem que arrumar as coisas. Pastor, obrigado. Irmãos, muito obrigado. Lourenço é demais. Lourenço é Lourenço, né? Queridos, esse menino não deixou minha cachorra quieta lá em casa. Pelo amor de Deus. Tatá agora. Leva ele. Vai em paz, segurança. A Tatá vai ter uma segunda de minha descanso. Minha cachorra ficou azucrinada lá. Ai. A Taita sofreu nas mãos do Lourenço esses dias. Mas, enfim, foi uma bênção. E agradecer aqui ao Anderson por todas as noites ter entrevistado aqui. Foi entrevistado também, né? Pela disposição aqui. Gente, presta atenção como o Anderson senta. É a receita, viu? Ele deu 8 dicas para nós aqui na sentada. Sentar de costa reta, tal. Isso a gente tem que exercitar isso aí. A gente né? E aí, Silma até comentou comigo um dia assim, pastor, olha, isso aqui é um fisioterapeuta, o fisioterapeuta é diferenciado, né? Eu falei, é isso aí, nós temos que buscar esse padrão aí. E a Janeive hoje por ter ajudado, Carol por ter ajudado, quem que está aqui que essa semana nos ajudou também, a Luciana não veio aqui, né? Não está aqui hoje, do nosso grupo aqui, foram esses, né? No mais, o Wallace não está aqui, dentre outras pessoas que nos ajudaram. Mas, pastor, fique à vontade. Queremos ouvir a palavra de Deus, que Deus te use mais uma vez, viu? Povo de Deus, mais uma vez, boa noite. A gratidão é nossa, né? Louvado seja Deus por essas 3 noites aqui com vocês. E a gente sempre... Essas experiências, elas sempre redundam em um crescimento maior para com Deus e para com a sua igreja, falando de mim. E eu acredito que todos nós temos a mesma experiência, né? Muito bom aqui. Eu acompanhei 3 noites e eu imagino por essas 3 noites como foram abençoadas as outras noites. Que bom, viu, pastor? Julie, muito obrigado por nos receber ali. E vai tentando convencer lá a Tatá também de nos perdoar, de perdoar o Lourenço. Hoje, na minha oração lá com eles, eu citei a Tatá, né, para o Papai do Céu abençoar, porque os filhos de Deus cuidam dos seus animais. A Bíblia diz isso, né? E um dos propósitos da vinda do Senhor é destruir aqueles que destroem a terra, né? Então, os filhos de Deus, eles
eles são reflexos de Deus aqui diante da natureza. Bem, amados, eu quero deixar com você hoje uma reflexão que, de repente, você consiga, durante pelo menos os próximos dias, guardar, levar consigo e, de alguma maneira, durante essa semana, lembrar assim: olha lá, de tudo que se tem ouvido, de domingo a domingo, a suma é. Mas aí eu vou só parafrasear Salomão, tá? A suma é o que nós vamos hoje aqui refletir, ok? Temos amigos em nosso meio, amigos que nos visitam, que receberam o convite para poder estar aqui, ou que participou durante essas noites também, e que não são membros batizados da Igreja Adventista, mas estão aqui. Temos? Tem alguém? Seja bem-vinda, viu? Sejam bem-vindos, que Deus continue abençoando vocês. Eu digo continuo porque vocês são pessoas abençoadas, e eu tenho certeza que Papai do Céu preparou para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje, né? Amados, convido você a fechar os seus olhos, vamos fazer uma prece, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos agradecidos, felizes, pelo que o Senhor preparou para a tua igreja nessa semana. A tua palavra foi aberta, a instrução aqui para a nossa vida física, emocional, espiritual, ela foi exposta, ela foi colocada aqui no teu púlpito para o crescimento dos seus filhos. Quantas pessoas tomaram decisões em seus corações, Senhor? Lindas festas aqui de batismo, pessoas entregando, selando a fé delas no Senhor Jesus através do batismo. E hoje não vai ser diferente, Pai. Mas se existe alguém dentre nós que ainda tem algo que impede esta decisão, que o Senhor Jesus possa desamarrar qualquer coisa que Satanás tenha feito, e esta decisão ser tomada hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu os convido, abra sua Bíblia. Você que está sem Bíblia, alguém vai aproximar de você aí com uma Bíblia, tá bom? Pode ser no celular, pode ser a Bíblia impressa mesmo. O livro dos Juízes, é o 7º livro da Bíblia, né? Vai ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, tá? Então está bem no início aí do Antigo Testamento. Já abre aí no capítulo 1 mesmo, tá? Capítulo 1. Amém? Capítulo 1 de Juízes, ok? Deixa abertinho aí, vamos fazer um contexto aqui histórico, um contexto até geográfico, político da época, né? Em que o livro de Juízes foi escrito. O livro de Juízes, ele é um livro diferente dos outros livros. E ele cumpre alguns propósitos, né? O livro de Juízes, ele vem para poder preparar o povo, vamos dizer assim, a literatura em si, né? Preparar o leitor para a monarquia de Israel. A gente estudando Juízes, a gente entende essa questão. Quando chega a monarquia em Israel, Juízes nos dá um terreno já bem fértil ali. O povo estava desorganizado, cada um fazia do jeito que queria, não era assim? E algumas vezes você vai ver em Juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia como queria. Isso nos sugere que, quando o autor, que a maioria dos eruditos aí estão de acordo, que é Samuel, quando ele escreve Juízes, se você perceber lá na frente, já quase terminando o livro, essa frase volta a repetir. Não havia rei em Israel, então cada um fazia como queria. O livro de Juízes, ele foi escrito no período da monarquia. O escritor está dizendo, não havia rei em Israel, e cada um fazia, ou seja, hoje há. Esse livro, ele cobre um período de aproximadamente 300 anos, desde a morte do grande general, né, Josué, que seguiu à risca as orientações ali de Moisés,
Aliás, é bom a gente me permite aqui, diga-se de passagem, a Bíblia apresenta pelo menos 3 grandes mestres e 3 grandes discípulos que cumpriram, que fizeram aquilo que o mestre ensinou. O primeiro foi Moisés, né, o grande mestre, e Josué aqui cumpre à risca aquilo que foi instruído pelo mestre. O segundo mestre que aparece é Samuel. Aí Saul vacila, mas Davi cumpre à risca aquilo que Samuel colocou. E o terceiro mestre, não questão de comparar hierarquias, não é isso não, apenas aquele que ensinou. Jesus, o mestre que ensinou, e nós encontramos Paulo, que foi o discípulo que cumpriu plenamente aquilo que o mestre ensinou. Não estou dizendo que os outros não tenham cumprido, cumpriram, mas pelo menos são os destaques na Bíblia do mestre e do discípulo. São 3 grandes mestres e 3 grandes discípulos, e um desses é Josué, o primeiro deles. Josué foi um grande herói. Mas o livro de Juízes começa justamente com a morte de Josué. Imagina, a missão de Josué foi: Josué, você precisa introduzir o povo na terra de Canaã. Josué recebeu toda a legislação pronta, recebeu toda a vontade de Deus já revelada ali para conduzir o povo, o serviço sacrificial já existia, o santuário, os sacerdotes, tudo aquilo ali já existia. Então Josué só administrou aquilo que Moisés legislou. E Josué fez a risca. Isso aconteceu. Porém, após a morte de Josué, a gente não consegue, talvez lendo superficialmente, perceber isso. Mas esse período de 300 anos após a morte de Josué, que compreende aí o tempo dos juízes, foi um período de trevas espirituais. Você sabe o que é 300 anos não citar um sacrifício? Um sacerdote, alguém levar oferta ao templo. Não é citado nada do santuário, a menos quando vem no final lá do Levita, da concubina, que é outro contexto lá. Foi um período de trevas. Aquilo que foi ensinado por Moisés e que Josué cumpriu à risca, agora 300 anos, já não se fala mais nisso, cara. Juízes é chamada, por alguns eruditos, como a Idade Média do Antigo Testamento. A Idade das Trevas do Antigo Testamento. O povo se rebelava, aquilo tudo acontecia. E o Senhor Deus, no seu amor, na sua misericórdia e na sua justiça, ontem a gente falou sobre isso, conduzia o seu povo. Agora morre Josué. Deus havia dito que quem iria substituir Moisés era Josué. E como aconteceu? E agora, quem vai substituir Josué? E aí virou aquele desespero. Gente, quem vai? Josué havia introduzido o povo na terra de Canaã. O ministério de Josué parece muito com o de Moisés. E ambos parecem muito com o de Jesus. Se a gente fizer um paralelo aí, você vai perceber que tem muita coisa semelhante. Mas, ao conquistar a terra de Canaã, a transpor ali o Jordão, que já está agora dentro de Canaã, Josué conquistou ali, foi sob milagre também, assim como aconteceu com Moisés. Então agora, Josué descansa, porém, regiões importantes de Canaã ainda não haviam sido conquistadas, principalmente aquelas que estavam mais em regiões elevadas. Só que com a morte de Josué, o povo desespera. E agora, o que nós vamos fazer? Faltava alguns lugares para serem conquistados, mas um deles era a terra de Jerusalém. Quem vai subir para conquistar? O que vai acontecer? Nós precisamos estar lá, não foi conquistado ainda. Vamos ao livro, vamos ler que a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos deixar o Senhor Deus dizer aqui. Versículo 1 do capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Senhor, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar com eles? Para um pouquinho. Aqui já não tem general, né? Já não tem ninguém para dizer: vai, para gente, segura. Né? Josué está morto, Moisés morreu.
também há muito tempo. E agora eles estão clamando ao Senhor: Senhor, quem vai subir? Ainda existe cananeus, ainda tem regiões altas e nós não sabemos o que fazer aqui, Senhor. E o texto continua no verso 2: respondeu o Senhor: Judá subirá. Uau, eram 12 tribos. E a resposta de Deus é imediata: Judá subirá, e eis que eu entregarei nas suas mãos a terra. Isso aqui é muito forte. Para você que já se está familiarizado com a Bíblia, vai ficar de repente fácil você entender meu raciocínio e trazer uma resposta. Por que Deus não escolheu Zebulon para conquistar Jerusalém? Por que Deus não escolheu a tribo de Aser, de Naftali? Mas quando Deus é consultado, ele diz: quem vai subir para conquistar Jerusalém é Judá. Por que Judá? Isso é interessante, isso aqui é teológico, muito profundo isso aqui. A promessa repousava sobre Judá. Era de Judá que nasceria a semente de Eva. É de Judá que viria o cetro, como disse Jacó. O cetro não se arredará de Judá. É dali que viria o Messias. E era em Jerusalém que o plano da redenção se executaria de um descendente de Judá. A propósito, Satanás já havia feito a festa, né? Lembra de Deus com Abraão? Lá no monte. Quando Deus disse assim: Abraão, vai lá, 3 dias, leva seu filho. A gente conhece a história, né? Você vai caminhar, vai levar seu filho. Lá eu vou te mostrar um monte. E lá você vai sacrificar seu filho. E a gente conhece que Abraão foi, o coração doendo, tremendo. E aí, quando ele chega na região, e Deus mostra: Abraão, é aquele monte. Qual o nome do monte? Moriá. E Abraão sobe, conhecemos a história, sobe com Isaac. Isaac fala: pai, ok, nós vamos subir, o pessoal, cordeiro, a gente vai fazer o sacrifício. Isso era comum, né, na vida de Abraão, com Isaac ali. Mas cadê o cordeiro, aquela coisa toda, né? E quando chega lá em cima, a gente conhece a história, linda história, o lindo fato de Abraão, ao sacrificar Isaac, aquilo que ele mais amava, ao ir proceder, na verdade o sacrifício já havia acontecido no coração de Abraão. No seu coração já havia sacrificado então Isaac. Faltava agora só a execução material ali. E aí a gente conhece quando o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, para. Aquele para é uma linguagem mais ou menos assim. Vou tentar trazer uma linguagem bem nossa aqui. Abraão, para. O que o universo precisava saber, já sabe. Tá bom? Não é você. O que eu estou mostrando aqui é uma parábola. É uma estrutura daquilo que eu vou executar neste lugar. Então naquele momento, respostas foram dadas que não haviam sido dadas antes. O Senhor Deus havia dito naquela reunião lá do Éden, lembra? Do Éden, que Deus falou assim: Adão, segura um pouquinho aqui, espera aí, senta aqui. Eva, vem cá, fica aqui. Satã, vem cá, eu preciso conversar com vocês. Segura aí, Adão. Conhece a reunião? E Deus disse para Satã: a ferida que você causou nela, o golpe que você deu no seu calcanhar com seu veneno, isso aí é terrível, isso provoca morte. Você comprometeu todo o plano que eu tinha para ela, para a humanidade, para o ser que eu criei. Deus está falando para o diabo. Mas saiba que dela vai nascer um descendente. E esse descendente dela não vai te dar um golpe no calcanhar. Ele vai pisar a sua cabeça. Surpresa para Satanás, né? Porque Paulo fala que isso estava oculto em Deus desde os tempos eternos. E a história cuidaria em revelar tudo. E Deus usaria a história. É por isso que, deixa eu falar para você. A igreja adventista do 7º dia, ela é adepta do método historicista de interpretação bíblica, de interpretação profética.
A vontade de Deus, o seu plano vai acontecendo na história. E ela é linear. Não é a metodologia grega, que ela é cíclica. A história sempre volta. Vai na internet, você vai ver muito isso. A história sempre repete. Não existe isso. Porque alguns dizem, mas Salomão falou. Mas ele falou num termo poético. E nem profético foi, nem mesmo em prosa. Foi em versos, foi em poesia. Aí vem uma interpretação equivocada. Mas o Senhor Deus então foi dado o recado, ali no Éden. Satanás sabia que ele iria ser, então, em algum momento, pisado a sua cabeça. Só que ali, ele não teve muitas respostas. Como que isso vai acontecer? Pisar na minha cabeça, como que isso vai acontecer? Onde que isso vai acontecer? Que época? Quando? Deus não deu essas respostas nem para ele, nem para a humanidade. Deus termina a reunião com Adão, com ela, com Eva e com Satã. Adão, agora é você. Pega um cordeiro para mim. O que, Senhor? Por favor, Adão, um cordeiro. E você conhece a história. Naquele momento, Satanás, ele sabe o que está acontecendo. O cordeiro morrendo, o sangue sendo derramado. E ele assistindo o processo. A pele do cordeiro se tornando vestimenta para a humanidade. Algumas respostas começam a ser claras, mas outras não. Agora no Monte Moriá, para Abraão, eu já dei algumas respostas que o universo precisava dar. Ali ficou-se conhecido como seria o plano da redenção executado. Essa semente da mulher, esse Messias tão esperado, ele seria entregue pelo Pai para ser sacrificado ali no Monte Moriá. O lugar geográfico Deus revelou. Deus só não revelou a data, pelo menos até Daniel. O diabo é desgraçado, né, rapaz? Quando chega o livro de Daniel, estamos falando aqui de quase um milênio. Isso aqui foi Abraão aqui no ano 1500, 1600 ali. E vem então o livro de Daniel por volta do ano 500 e alguma coisa. Quase 1000 anos depois, aí o Senhor Deus dá a cronologia. E você conhece a profecia da Bíblia quando disse onde que a semente nasceria, que o Messias nasceria, quando ele morreria. Eu não sei se você sabe, o livro de Daniel hoje, se você for na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica ela está dividida em 3 seções. Ela é chamada de Tanakh, já ouviu isso, né? Tanakh é um acróstico, mais ou menos, que é Torá, o T de Torá, o N Nebim e o K de Ketubim. A Torá a gente sabe, né? A Torá é os livros de Moisés. O Nebim, o nome já diz em hebraico, Nebi é profetas. E o Ketubim, que são todos os demais escritos. Aí você vai dizer assim, pastor, então o livro de Daniel, ele está na Nebim. Claro que não. O livro de Daniel foi um golpe para o judaísmo na época. É por isso que hoje ele está no Ketubim, como os escritos. Se você abrir a Bíblia hebraica, ele não é considerado. Aí você pergunta, de repente, para algum rabino, por que o Daniel não está no livro dos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias? De repente, uma das explicações é, mas Daniel não foi profeta em Israel. Daniel foi profeta lá em Babilônia, nem pisou em Israel. Então assim, a gente coloca ele, tem sua importância, mas na verdade é porque Daniel, o Senhor Deus deu a revelação ali de quando o Messias nasceria. E Satanás está trabalhando, desde a revelação de Abraão, Satanás está agora trabalhando para que esse plano não se execute. E é muito claro, não sei se você consegue perceber, Satanás sequestrando então o Monte Moriá. Agora estão ali amorreus, jebuseus, ele vai colocando o paganismo e o falso plano da redenção é colocado lá. E pior que as misérias de alguns reis de Israel entraram conseguiram ser enredados e sacrificaram seus próprios filhos. O plano da redenção sendo falsificado na terra, lá em Moriá. A terra está sequestrada, está nas mãos do inimigo, está nas mãos do diabo. Agora o plano está quase certo. O que eu preciso agora é sequestrar a geração do Messias.
E aí lança de onde o Messias nasceria? Lá no Egito. A terra está sequestrada. De onde viria o Messias? A semente da mulher também. O plano da redenção não vai se concretizar. Está tudo certo. Senhor Deus, um dia lá, Deus é grandioso, né? Moisés, Senhor, o que é isso? E aí ele vê pegando fogo, você conhece a história, né? O que é isso? Moisés, tira a sandália. Aí, né, você conhece a história. Liberta o meu povo, para que o meu povo liberte o monte. É isso. Meu povo está sequestrado aqui, e o meu monte está sequestrado lá. Você consegue entender por que agora, na pergunta do povo de Israel, Senhor, quem subirá? E Deus olha assim para aqueles homens ali, Judá subirá. Uau, Deus é grandioso, né? Amém? De Judá viria o leão da tribo de Judá. Ele morreria em Jerusalém. E a propósito, a gente vai ler aqui, continuar lendo. A terra foi conquistada, depois os jebuseus tomaram conta de novo e Satanás mandou lá, e aí parece que perdeu. Tinha uma turminha de Benjamim depois desse momento aqui, depois dessa conquista, tentou segurar Jerusalém. Eu não vou entrar hoje no contexto atual de Jerusalém, mas continua as guerras lá. Para nós não tem tanta importância. De repente para os dispensacionalistas, e cuidado com esse tipo de pensamento aí. Aí o diabo tomou de novo, aí Deus falou, Davi, eu preciso de você. Jerusalém precisa ser tomada. Aí a gente conhece a história de Davi. Mas vamos voltar antes de Davi? Vamos continuar aqui? Então, quando se diz assim, Judá é você que vai, Judá olha para Simeão. Estamos falando de clãs, de tribos, muita gente. Simeão, sobe comigo, cara. Vamos juntar aqui. Porque quando for para conquistar a parte que é sua, eu vou contigo, cara. Vamos lá. Tinha problema nenhum. Afinal de contas, quem habitaria lá era Judá. Simeão só subiu. Vamos continuar aqui, versículo 3. E disse Judá a Simeão, ao seu irmão, sobe comigo, a herança que me caiu por sorte. E pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contra contigo, a tua herança, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 4. E Judá subiu, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque, quantos mil homens? Como que diz aí? 10.000 homens. Olha para mim, rapidinho. Olha para a Bíblia não. Qual o nome da cidade? Você acabou de ler. Bezeque. É uma cidade pouco falada, né? De repente, se fosse Hebron, você já entendia logo. Se fosse Jerusalém, se fosse Siló, não sei, você conseguia. Opa, lembrava. Mas Bezeque é pouco falada. A primeira pedreira de Judá estava em Bezeque. Ali estava um exército preparado para matar, sabendo que Jerusalém está avançando, sabendo que Israel está avançando, e então preparou-se um exército de 10.000 homens para poder barrar o avanço de Israel, que agora se dividiu, ficou apenas Judá e Simeão. Aí o versículo 5 diz assim, em Bezeque, encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Verso 6. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. E assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Até aqui a nossa reflexão. Isso aqui é perfeito. A estratégia de guerra aqui. Eu quero aprofundar um pouquinho nessa estratégia militar, estratégia de conquista, de capturar guerreiros. Na época, a guerra era muito sangrenta que hoje, né? A guerra hoje era mais à distância. Mas na época, imagina com espada, um de lá, um de cá, essa coisa toda. Então Judá travou a batalha ali em Bezeque com 10.000 homens, destroçou os 10.000 homens, Judá e Simeão. E eles perceberam que o rei de Bezeque, qual o nome dele?
Opa, que bom que vocês estão atentos. Adoni-Bezeque fugiu. Ele não é bobo, eu também fugiria, você também fugiria, se tivesse a oportunidade. Zedequias fugiu de Nabucodonosor. Qualquer um foge. A liberdade todo mundo busca. A psicologia diz isso, né? Todo mundo quer liberdade. O preso sai lá e foge do presídio porque está querendo liberdade, de repente, entendeu? Eu acho, não sei se tem algum jurista que me ajude, então não sei nem se criminaliza alguém que está em busca da verdade, da liberdade. Mas Adoni-Bezeque, ele fugiu, ele está tentando agora escapar, mas a galera de Judá vai atrás, eles têm que terminar o trabalho, e eles capturam Adoni-Bezeque. Agora imagina, capturou Adoni-Bezeque, todo o exército destruído. Agora eu queria que é uma cena terrível, que a gente, de repente, se a gente voltar lá nas nossas memórias aí, tentar mentalizar, talvez não seja muito positivo. Mas imagina o exército de Judá, de Simeão, milhares e milhares de homens valentes, batendo nos seus escudos, com espadas muito fortes, muito sangue, né? Situação muito terrível ali. E eles gritando, glorificando a Deus, porque capturaram e destruíram então a primeira barreira. 10 mil homens já estão destruídos agora. E o exército do Senhor está rumo a Jerusalém. Mas eles pegam Adoni-Bezeque, eu vou puxar o púlpito um pouquinho de lado aqui. E os exércitos de Judá e de Simeão estão aí todos gritando, louvando a Deus. Então Adoni-Bezeque, já todo machucado, porque ele estava correndo, né? Pegaram ele e trouxeram ele diante de todos. E ele olha o exército que o conquistou. Ele olha os rostos de todas as pessoas que estão ali. Eu não sei quem foi. Eu prefiro acreditar que foi Caleb. Não sei, descendente dele talvez aqui. Traz ele para mim. Você, traz um tronco para mim, por favor. Ah, um tronco. Um tronco, senhor? É. Aí vai lá, traz o tronco diante de todas as pessoas aqui. De repente os soldados não estavam entendendo o que estava acontecendo. Vou tirar minha água aqui. Adoni-Bezeque já sabia. Quando ele viu que o tronco está ali diante de todo o exército, como se fosse um púlpito, ele já entendeu o que ia acontecer naquele momento. E agora os soldados de Judá, muito fortes, agarram Adoni-Bezeque e bate a sua mão sobre o tronco. E tenta segurá-lo aqui. E é ordenado um outro soldado com uma machadinha, diante de todos. E é decepado o polegar. Pá! E aí você sabe como que acontece hemorragia, tudo ali. Naquela dor, naquele sofrimento, é colocado então o outro polegar. E aí vem um rapaz lá com a machadinha e pá, cepa também. Adoni-Bezeque sabe todo o processo. Então é forçado que ele levanta o seu pé, sua perna, tira a botina, já não tem mais, coloca o seu pé aqui em cima. E é cepado também o seu polegar. Fisioterapeuta, me ajuda aí. O dedão do pé chama polegar também? Eu estou com dúvida. Eu sei que aqui chama polegar, lá no pé é o quê? Eu ia falar polegar. Hã? Dedão no pé? Então eu vou falar dedão no pé, que eu não sei se é polegar aí embaixo, eu sei que polegar é na mão. Mas ok, cortou o dedão do pé. Colocou ali o pé dele, ali, cortou o dedão do pé. E então cortou o outro pé. E nessa hora, Adoni-Bezeque, ele se dá conta. E ele diz assim: 70 reis que eu conquistei, eu arranquei os seus polegares, e hoje Deus faz o mesmo comigo. Ele admite ali diante de todos. Amigos, essa prática de tortura, Israel não adotou ela não. Eu queria que você ficasse claro isso para você. O Senhor Deus de Israel, o Deus que ia à frente das batalhas, ele não era adepto a essa prática. É tanto que foi a única vez que Israel praticou, que Judá praticou, vamos dizer aqui Israel, e nunca mais há registro na Bíblia que voltou a praticar isso. Mas por que então que se cortava os polegares das mãos e dos pés? Vamos entender primeiro a parte funcional. O polegar, eu não sou especialista nisso aí, alguém me ajuda? O polegar é um dedo que contrapõe aos outros. Cada dedo da mão tem seu nome e sua função. Tá? Eu ia pedir ajuda para o fisioterapeuta de novo. Os dedos dos pés têm nomes? Que o da mão tem, né? Do pé, será que tem? Não sei. Tem? Função tem. Tem, né? Então tem nomes também. Então vamos lá. O polegar, vamos falar da mão. O polegar, segundo os entendidos, né? Eu sou leigo, mas ele corresponde a pelo menos 60% da capacidade de agarrar algo.
A função do polegar é você fazer isso. E eu, sem o polegar, eu não faria isso. Sem o polegar, você teria dificuldade de folhear a sua Bíblia, de levantá-la e folhear a sua Bíblia. Então, quando se arrancava o polegar de um guerreiro, quando esse guerreiro era conquistado, ele era humilhado, ele era levado diante de todos, e agora se arrancava o polegar dele das mãos, o recado estava sendo dado: acabou, fim de linha. Nunca mais você vai levantar uma taça da vitória. Acabou. Você não passa de um mendigo a partir de hoje. Nunca mais você vai tomar aquele vinho dizendo que você é vitorioso, é corajoso. Você não passa de um vassalo, perdedor, destruído, incapacitado. Era esse o recado que estava sendo dado. E esses reis, como os 70 de Adoni-Bezeque, agora Adoni-Bezeque também, eles eram levados, esses vassalos, eram levados para o palácio do rei que o conquistou, e lá eles viviam como porcos. E muitos morriam de tétano, morriam de... Imagina o que pior que possa existir. Mas eles viviam como porcos comendo da lavagem. Aqui fala migalhas, mas era lavagem que sobrava, igual porcos mesmo. Jogava ali, eles comiam e morriam ali assim. Os pés, o polegar dos pés, o dedão dos pés, uma das principais funções é o nosso equilíbrio. É tanto que os dedos têm algumas funções, me ajuda aí, os especialistas. Os dedos, eles são propulsores, né? Eles nos ajudam a correr, né? É isso. E mais que isso, os dedos ajudam a dividir o peso do corpo, para não ficar tudo em um ponto. E o polegar, ele corresponde também, pelo menos, a 60% do nosso equilíbrio. Então, quando se arrancava o polegar do pé, o dedão do pé do guerreiro, está dizendo para ele assim: acabou, de novo, né? Você nunca mais vai calçar uma botina de guerreiro. Nunca mais você vai correr para avisar que teve a vitória. Você é um destruído. Você é um acabado. E você vai, a partir de agora, comer migalhas. A sua vida acabou. Sabe, amados, eu disse no princípio que eu admiro essa estratégia de guerra. E ela não voltou a se repetir. Mas ela é tão eficaz, que Satanás, ele abraçou essa estratégia. E ele trouxe essa estratégia para a nossa vida espiritual, soldados de Cristo Jesus. Quantos aqui são guerreiros de Cristo, são soldados de Jesus? Deixa eu ver. O Senhor já nos deu lá, né? Como resistir ao inimigo. A nossa batalha não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as forças espirituais. E Satanás, sabendo disso, ele abraça, ele toma mão dessa estratégia de guerra, e quando ele captura um guerreiro de Cristo, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira coisa, é arrancar os seus polegares da alma. Primeiro polegar. Eu não quero que você julgue ninguém. Pelo amor de Deus, não é o papel disso aqui. Nós queremos aqui é desmascarar Satanás e não validar. É desmascarar. Mas pense em alguém que já pertenceu aqui, que já esteve aqui adorando ao Senhor, que era um fiel guerreiro do Senhor, de repente participava do louvor do Senhor, de repente ocupava esse púlpito aqui, quando abria a voz, a pregação era aquela pregação poderosa. Ou aquele que era um diácono, ou da área jovem, que pense em alguém que era um guerreiro do Senhor que não está mais aqui. A razão dele não estar mais aqui é porque os polegares foram cortados da sua vida. E o primeiro polegar é o estudo da palavra de Deus. Ah, queridos, não seja crente cristão sem estudar a palavra de Deus. É impossível isso. Não se iluda acreditando que videozinhos de internet, de pastor Aníbal, não faço, viu? Não é porque eu sou contra, porque eu não, né? Rodrigo Silva, quem mais? Vamos citando aí. Não sou contra, gosto muito desses homens. Mas se a sua vida espiritual está fundamentada nesses vídeos de internet, você está fadado
a ser um guerreiro fracassado. O diabo está começando a cortar o seu polegar. E ele vai fazendo isso aos poucos. E tira o seu tempo de manhã. E substitui você por outra coisa. E o polegar está sendo cortado. Polegar são 3 ossos que tem aqui, né? E ele arranca todo, vai arrancando de um por um. Até arranca tudo. E o guerreiro do Senhor já não tem mais prazer de estudar a sua palavra. Já não tem mais aquela gana, aquela vontade de estudar a Bíblia. E o processo é tão lento, que eu não sei se eu estou falando para alguém. Tomara Deus que não. Mas o processo é tão lento que o guerreiro do Senhor, muitas vezes, ele só se alimenta aqui no púlpito, aqui na igreja. Ele só vem aqui e ouve sermão. Ele está no processo de arrancar esse polegar. Porque ele não tem mais familiaridade com a palavra de Deus. Ele não gasta tempo nela. Amados, volte para a palavra de Deus. Volte a estudar a sua Bíblia. Aqui tem poder para transformar vidas. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Como disse o Rodrigo, eu gosto do Rodrigo, fiz uma crítica aqui ao nosso método de espiritualidade. Mas o Rodrigo disse que se a palavra de Deus, a Bíblia, for colocada em um presídio, e deixa lá, não precisa falar nada para ninguém, só deixa lá num cantinho. E volte lá daqui 5 anos, você vai encontrar homens transformados por ela. A palavra de Deus, ela transforma vidas. E a ausência dela afasta o soldado do quartel-general. O segundo polegar é o polegar da oração. Quantas pessoas hoje, quantos de nós, né, temos aquela oração automática, sabe? Aquela oração. Como que é? Tem até um negócio aí que é uma maldição esse negócio. E costuma dizer aí. Como que Deus responde a nossa oração? Cuidado com esse negócio aí, viu? Que vem enlatado aí na latinha. Deus responde sim, não. E como é que é? Hã? Sim, não, espere um pouco. É assim que Deus responde a oração. Onde que tirou isso? Oração é relacionamento com Deus. Oração é conversa com Deus. Nem sempre é pedir. Oração é adorar a Deus, adorar o Criador. Nem sempre é pedir. E nós teríamos dificuldade se nós ajoelhássemos agora, eu e você, ajoelhássemos para orar, com o propósito de não fazer nenhum pedido, só adorar a Deus, a gente não faria. A gente pediria. E acreditamos que a resposta de Deus é enlatada. Sim, não, espere. Sim, por quê? Esse enlatado, de repente, ajuda na minha falta de comunhão com Ele. Porque quando o Filho de Deus, o guerreiro, está em comunhão com o quartel-general, não é somente nisso que se limita a resposta do Criador. Ele vai ser companheiro seu. Ele vai estar contigo em todos os momentos. Está certo que Ele responde às orações? Claro que Ele responde. Ele tem prazer em fazer isso. E Ele diz assim, se você se agradar de mim, eu satisfarei os desejos do seu coração. Que coisa, né? Sabe, Janeiva, quando diz os desejos do coração, são nossas emoções, nossos sentimentos, nossos gostos. É isso, Deus se interessa por isso. Um dia, eu e minha esposa, eu gosto de lembrar disso. Eu não sei se eu contei aqui para vocês. Recém-casado, nós tínhamos ali 1 ano de casado. Eu trabalhava com materiais educativos em escolas. E aí meu material atrasou. E eu não tinha dinheiro em mãos, não tinha nada. Eu estava lá em casa esperando esse material chegar para depois eu ir trabalhar. E não chegava, aconteceu problemas lá no meu fornecedor. Aí eu estava em casa um dia, era 11 horas da manhã. Irene, amor, o gás acabou. Cara, 1 ano de casado. Aquela vergonha, eu não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Amor, tem certeza? Sim, amor, acabou. Quando eu cheguei, está aquele fedor de queimado assim. Sabe o que é quando acaba o gás, você sente aquele cheirinho de queimado? Eu fui direto no botijão, eu chacoalhei, nada. Eu falei, meu Deus do céu. Amor, eu estou sem dinheiro, não tem dinheiro. E a gente ficou ali. O que a gente vai fazer? Tem que comer. E ela me convidou para orar. Eu, no meu desespero, ela estava mais serena que eu. Amor, vamos orar. Não tinha os meninos, 1 ano de casado ali. A gente ajoelhou do lado do botijão. E ali a gente orou ao Senhor. Eu senti aquela vontade de chorar. E ela orou e eu orei. Eu levantei da oração com o coração pesado ainda.
Eu lembrei. Mãe, quando acaba o gás, ela toma o botijão. Você riu que você toma, né? Toma também? Acabou o gás, virou. Eu lembrei, mãe, ela vira o botijão. E aí vai dar gás depois. E eu vou lá, eu peguei o botijão, aqui eu não posso virar, né? Peguei o botijão levinho, assim com a mão, e eu virei. Aí ela foi lá na trempa, ela acendeu. Quando ela riscou lá o fósforo, aí acendeu a chama. Aí deu para fazer aquele arroz, né? Deu para fazer aquela comida, e eu fiquei muito feliz, agradecido a Deus, mas temeroso. E deu para ela fazer, inclusive, a janta. E o botijão tombado. Deu para ela fazer no outro dia o café da manhã. É bom estar com ela aqui presente, porque foi uma das primeiras experiências que nós tivemos com Deus. No outro dia ela fez o almoço, a janta. No terceiro dia ela fez café da manhã, almoço e janta. No quarto dia, café da manhã, almoço e janta e lanche, o botijão tombado. E eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro. No quinto dia, no sexto dia, eu não creio que é coincidentemente ou ironicamente, eu creio providencialmente. No sétimo dia, quando liberou para mim dinheiro, o gás acabou. Oração. Nós somos fracos, mas Ellen White fala que é o elo entre o fraco e o todo-poderoso. Não perde essa bênção. Vamos continuar a ser homens de oração, mulheres de oração, e hoje está em falta na igreja do Senhor. Deixa eu te falar, amigos, você pode dizer assim, pastor, você acabou de falar besteira, eu vou te entender, sem problema nenhum. Mas a igreja de Deus não precisa mais de homens intelectuais, tem demais. De homens inteligentes, mas precisam de homens e mulheres consagrados, dedicados ao Senhor, homens e mulheres de oração. Amém? E Satanás está cortando esse polegar na vida de muitos filhos de Deus. E assim é uma sequência. Aí vem logo o outro polegar, o dedão do pé, né? E vem o próximo que ele corta. Já cortou da palavra de Deus, da oração, aí ele já está longe. Aí nessa hora ele já vem na igreja, já critica o sermão, ele já critica o ancião, ele já não quer vir mais quando tal irmão prega, porque para ele, na cabeça dele, cuidado com esse processo, na cabeça dele o que importa é a eloquência da pessoa, mas não a Bíblia que vai ser aberta. Isso é perigoso. E aí já corta o próximo. O Senhor Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Aí ele já não vai ser mais testemunha. Ele já não está tendo relacionamento com Cristo. Ele já não prega mais sobre Jesus. Já não fala mais de Jesus. Já não tem o desejo mais de salvar. A única coisa que ele faz, sabe o que é? É como um soldado sem polegares nenhum, bêbado, num bar, defendendo a igreja adventista. Aí quando alguém chega e fala do sábado, ele defende e faz aquele monte de coisa. E quando fala da carne de porco, ele defende e fala aquele monte de coisa. Mas é um soldado mutilado longe de Deus. Já não testemunha mais. O último polegar já é fácil. É o polegar da lealdade ao general. Lealdade a Deus. Lealdade em todos os aspectos da sua vida. Que nós chamamos aí mordomia. É perigoso a gente rotular. Na faculdade eu costumava dizer, e tinha um professor que compactuava comigo, falou, professor, eu tenho minhas dificuldades com a teologia sistemática. Porque ela sistematiza tudo, tá certo, facilita a compreensão. Mas o problema é que a gente limita temas tão grandes em coisas em definições, conceitos tão pequenos. Deus responde sim, não e depois, ou espere. Mordomia, tempo, templo, o que mais? Me ajuda aí. É uma didática, mas pelo amor de Deus. Mordomia é muito além disso aí. Mordomia é relacionamento com Deus, é entrar no pacto com Ele. No pacto, entender o pacto da salvação. Devolver o dízimo do Senhor é um pacto de salvação com Ele. Não é para comprar a salvação, é porque eu já fui comprado por Ele. Ele me comprou com o sangue do Messias, com o sangue do sacrifício de Jesus. E a lealdade ao Senhor, ela vai se deixando. E aí daqui a pouco é uma discoteca, uma danceteria, não vai mais aqui, ali. E aí ele está cortado, ele já é um soldado mutilado. Eu quero fechar minha reflexão aqui com você. Eu não sei se nessa noite eu estou falando para alguém que está de alguma maneira nesse processo. Paulo diz assim, examine cada homem a si mesmo. Pelo amor de Deus.
Não deixa que essa semana de oração seja mais uma programação na sua vida, não. A igreja de Deus não faz programação. A igreja de Deus adora ao Senhor, cultua ao Senhor, prega a palavra de Deus para fortalecer os nossos corações. E que durante essa semana, tudo que você ouviu, assuma esteja sempre conectado ao quartel-general, através do estudo da sua palavra, através da oração, do testemunho, falando para as pessoas do que Jesus fez na sua vida, e falando para as pessoas de que Ele vai voltar. Esse é o testemunho. Eu não sei se, mais uma vez, de repente você conhece alguém, eu prefiro usar assim, eu ia dizer, talvez eu esteja falando para alguém, mas talvez você conhece alguém, ou talvez eu estou também falando para alguém, eu não vou voltar atrás do que eu ia dizer, que hoje está comendo migalhas de Satanás, está debaixo da mesa de Satanás, com os polegares cortados, comendo migalhas ali, achando que é banquete. Na casa do Pai tem comida, tem mesa farta, esperando por você. Os polegares físicos, eles não regeneram, mas os polegares da alma, o poder do Espírito Santo, os faz brotar de novo, regenerar de novo, no coração do Filho de Deus. Pense sério, pense nisso. Seja um soldado de Cristo, revista da armadura dele. E eu quero fechar orando por você, mas o pastor tem um batismo ali. No final, pastor, cadê? O pastor vai convidar aqui à frente. Ele vai fazer o apelo, mas eu gostaria que você, ao pastor fazer o apelo, ele vai definir um grupo. Aqueles que estão preparados, aqueles que querem entregar suas vidas a Jesus. Mas naquele apelo do pastor está... É bom que você venha com outros, que você não se expõe. Mas se eu estou falando para algum soldado que está perdendo o desejo do estudo da palavra de Deus, já não tem mais uma vida de oração diante de Deus, já não prega mais o evangelho, é uma religião superficial, a lealdade a Deus já não é prioridade, se junte a esse povo que vem aqui, e eu quero juntamente com o pastor no final orar com você. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Nesta noite, nós estamos gratos a Deus por muitas coisas, e em especial pela decisão da Maurisa, pelo batismo dela, de entregar a vida a Jesus Cristo. Seus familiares puderam estar aqui nesse momento. Que bom que vocês puderam estar aqui. Mas nós temos também várias pessoas aqui que participaram de alguma forma, estudando a Bíblia, tirando dúvidas, apoiando, né? E essas pessoas estão, algumas delas aqui à frente, né, Maurisa? Então, se você desejar ficar um pouquinho mais próximo, podem ficar um pouquinho mais aqui, podem ficar um pouquinho mais ali. Nós estamos transmitindo nessa câmera aqui. Então, podem ficar um pouquinho mais aqui ou aqui, para a gente poder acompanhar esse momento do batismo dela. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um contexto de vida, cada pessoa tem uma luta. E quando unimos a Cristo, nós entendemos que também estamos unindo a um grupo de pessoas para nos ajudar nesse momento. E Maurisa, aqui tem essa equipe de mulheres que tem já sido um suporte para você, né? O Daniel, que estudou a Bíblia com você, sua família, que pôde vir aqui demonstrando apoio. A Tânia, que acompanhou principalmente em termos de estudos bíblicos. Mas, gente, cada decisão envolve muitas coisas. E o que nós queremos é estar somando a nossa irmã, para que ela continue firme nos seus caminhos
e a sua decisão se fortaleça todos os dias na presença do Senhor. E você pode contar com isso aqui. Não tenho dúvida que esse grupo seleto que está aqui é para poder demonstrar para você todo o apoio que Deus está colocando à sua disposição aqui na terra, para que você possa vencer as lutas que você tem enfrentado. Maurisa, você nesse momento está disposta a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém. Você estudou a Bíblia, os temas variados, mas que deixaram para você uma nova compreensão. E você quer obedecer à palavra de Deus em toda a instrução que você recebeu. É seu desejo viver pela fé, a obediência a essa palavra? Amém. E eu pergunto para você, é com espontaneidade, é de coração que você toma essa decisão agora de ser batizado aqui nessa igreja e fazer parte dessa igreja como membro? Amém. Aqui temos um grupo de pessoas e outros ali no banco. Vocês, igreja, quantos aqui podem manifestar com sua mão direita que você está recebendo a Maurisa como membro dessa igreja? Veja só, que alegria. Você pode contar conosco. Somos uma família. E que Deus possa abençoar você, viu, Maurisa? Vamos orar aqui. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela vida da Maurisa. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado dela. E diante de tudo, o Senhor tem demonstrado quão bom, o quão misericordioso e amável o Senhor é. Ó Deus, eu peço ao Senhor que cuide dela, das suas decisões, do seu dia a dia, de cada passo, que o Senhor possa completar a ela tudo que lhe for falta, que o Senhor possa fortalecer ela nas suas fraquezas e que ela sinta que está firme unicamente na força e no poder do Senhor. Nesse momento, ó Deus, para que a Maurisa tenha os seus pecados perdoados, para que ela tenha o seu nome escrito no livro da vida e receba o dom do Espírito Santo, eu, como ministro do Evangelho, nesse instante a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.
Que alegria nós presenciarmos essa cena, concluindo aqui esse encontro, esses encontros que nós tivemos, né? Foram 8 dias. É claro que todas as áreas que nós apresentamos são importantes, mas quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, nós estamos tomando a melhor decisão de todas. O Mateus vai cantar agora uma música, e enquanto ele canta, eu queria que você, que tem participado, que tem entendido um chamado de Deus para você, para que você pudesse orar comigo. Eu quero orar em especial pelas pessoas que ainda não são batizadas e que estão gostando de conhecer a palavra de Deus, estão gostando de conhecer aqui a nossa comunidade e que ao ver uma decisão como essa, que pode pensar na possibilidade de tomar a mesma decisão que a Maurisa também tomou. Então, se você nessa noite, enquanto o Mateus estiver cantando, você entender que você também deve se preparar para um dia ser batizado, eu quero orar por você para Deus fortalecer a sua decisão. E se você puder, enquanto ouvir essa música, se levantar onde está e elevar o seu pensamento a Deus, pedindo a Ele que te dê forças para seguir em frente e tomar essa decisão. Sinta esse chamado para você e fique em pé diante do Senhor, porque Ele é bom e Ele quer salvar você também. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador.
servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, pessoas estão se manifestando nessa noite, se levantando, alguns com mais dificuldades que outros, mas com a certeza de que precisam fazer uma entrega ao Senhor. Ó Deus, cada uma dessas pessoas que ficaram em pé tomando essa decisão, que o Senhor fortaleça essa decisão. Que o Senhor coloque pessoas para cuidar, abençoar, guiar essas pessoas, para que elas não tenham dúvida da decisão que elas estão tomando. Obrigado, muito obrigado, porque o Senhor tem nos alcançado dia após dia. Guarda-nos, livra-nos do mal. Nos dê uma semana oportuna, fale conosco mais vezes. Ajuda-nos, Pai, a tomar essa decisão, pois é a melhor decisão que poderíamos tomar. Obrigado pela vida das pessoas que têm se entregado a Ti. Isso demonstra que ainda há esperança para aqueles que desejarem. Tenha misericórdia de todos, nos dê a paz. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, sua família. Um bom retorno para o lar de vocês.